Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre embalagem e precificação. Eu tenho visto ultimamente aí muitos erros com relação a isso, tanto de youtubers, influencers, consultores, que têm colocado embalagem junto com os insumos, junto com os ingredientes lá na ficha técnica. E isso não é bacana, isso não está correto. E eu vou te explicar o porquê e depois eu vou te falar onde é que então essas embalagens vão entrar na precificação do seu produto. Primeiro ponto, por que você não deve colocar as embalagens junto com seus insumos lá na ficha técnica? Primeiro que, quando você diz que para um hambúrguer você utiliza um papelzinho que você vai envolver o hambúrguer, depois você utiliza uma caixinha onde você vai colocar esse hambúrguer que foi colocado num papelzinho e que depois você vai utilizar um saco para colocar tudo isso dentro para enviar para o seu cliente, por exemplo, né, no caso aqui de um delivery, você está assumindo que para cada hambúrguer você sempre vai utilizar só e somente só uma embalagem. E você pode estar até achando estranho agora, porque é verdade, não é? Você não vai colocar duas embalagens, duas caixinhas para colocar somente um hambúrguer. Mas você está esquecendo de uma coisa muito importante. E aquelas embalagens, por exemplo, aquelas caixinhas que não dão montagem, aquelas caixinhas que vêm rasgadas, aquelas caixinhas que vêm danificadas, aqueles saquinhos que vêm abertos e assim por diante, aquele guardanapo embalado individualmente que já vem aberto, que você tem que descartar. Então é importante entender que, por melhor que seja a qualidade da embalagem que você compra, sempre vai haver algum tipo de perda. Eu me lembro, por exemplo, na época que eu trabalhei em restaurante e que eu trabalhava na parte de confeitaria, por exemplo, que aquelas embalagens plásticas, né, que a gente utiliza para vender bolo, para transportar bolo e tudo mais, era muito comum que as tampas transparentes ficassem muito grudadas umas nas outras e muitas vezes, inclusive, um cliente levasse um bolo que estava com duas tampas porque o funcionário, ou até mesmo muitas vezes eu ali no caso, não tinha se atentado, não tinha percebido justamente que existiam ali duas embalagens porque elas estavam muito grudadas. Quando eu chegava lá no fim de uma caixa, né, no fim daquela quantidade de embalagens que foram retiradas no estoque, a gente percebia, por exemplo, que tinha sobrado base e que estava faltando tampa, aquela tampa transparente. Então esse tipo de situação de você perder embalagem, rasgar, ou, por exemplo, caixa de pizza, que muitas vezes você vai montar a caixa de pizza e ela não para, né? Você não consegue, a gente chama, né, comumente aí de dar montagem, né? A gente não consegue montar a embalagem e normalmente a gente vai ter que descartar essa embalagem, né? Vai ter que descartar esse produto. E quando você então coloca na ficha técnica as embalagens que você utiliza, o que acontece? Essas embalagens que são perdidas não são contabilizadas. Consequentemente, vai sair esse prejuízo, vamos dizer assim, né? Essas embalagens que foram perdidas, esse custo dessas embalagens que foram perdidas, elas não estão diluídas em lugar nenhum. Ninguém está pagando por isso, a não ser você, pequeno empreendedor ou grande empreendedor. Ou seja, essa embalagem perdida está saindo justamente da sua margem, do seu bolso, do seu lucro. Então fique muito atento e tome muito cuidado, porque como eu mencionei no começo do vídeo, eu vejo muita gente aí que vende planilha de precificação, planilha de ficha técnica, curso de precificação, que está fazendo errado e estão te ensinando errado. Então vamos entender onde é que essa embalagem vai entrar, como é que essa embalagem vai estar envolvida na precificação. A embalagem, ela vai estar justamente no seu custo operacional, naquele custo que você tem para manter a operação aberta. Muita gente chama de custo fixo, mas também chamar de custo fixo é algo muito antigo, é uma visão lá da década de 90, dos anos 2000, é uma visão equivocada. Isso porque os custos hoje de um restaurante ou de qualquer negócio, eles não são mais fixos. Ou seja, você paga a energia elétrica e ela não é um custo fixo. Por mais que, claro, a conta não oscile muito de um mês para o outro, mas ela não é fixa. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente trabalha aí com as bandeiras tarifárias. Então você chega lá no inverno, que chove menos, muitas vezes você vai entrar na bandeira vermelha e o seu custo ali de energia elétrica vai ser maior.
Então, eu não chamo mais de custo fixo. Até porque também, normalmente, ali dentro desse custo fixo, a gente também coloca outros gastos operacionais, como o custo do iFood, por exemplo, né, ou dos aplicativos de delivery, entre outros aí que também são variáveis. Os custos de cartão de crédito, os custos de cartão de débito e assim por diante. Então, por isso que eu prefiro chamar de gasto operacional. E as suas embalagens, o total que você gasta ali todos os meses com embalagem, deve estar embutido justamente no seu gasto operacional. Porque dessa forma, independente se a embalagem ela deu montagem ou não, se ela rasgou ou não, ela vai estar embutida no seu preço de venda, porque para estipular o seu preço de venda, você precisa utilizar o seu custo operacional, você precisa adicionar ali o seu custo operacional. Claro, eu não vou entrar aqui no detalhe da precificação, porque não é o tema desse vídeo, mas é só para te alertar aí do porquê que você não deve colocar embalagem na sua ficha técnica, dizendo que para cada hambúrguer você utiliza um saquinho, você utiliza uma caixinha e assim por diante, fechou? E só para a gente lembrar aqui, muita gente, inclusive, ao adicionar embalagem na ficha técnica, acaba muitas vezes assumindo que essa embalagem faz parte do CMV. Mas vamos analisar o que é CMV. CMV é custo de matéria-prima vendida. Ou seja, a gente está falando de matéria-prima que será utilizada na confecção de um determinado produto. E embalagem não é matéria-prima. Embalagem é um insumo operacional, ele faz parte da operação do restaurante. Ele não vai compor exatamente o seu produto, ele não vai entrar no meio do hambúrguer. Então, por isso que, mais um erro aqui, a embalagem não deve ser considerada como CMV. CMV de restaurante é só e somente só alimentos e bebidas que são utilizados para preparar produtos para seus clientes, beleza? Pessoal, eu estava editando o vídeo aqui e eu acho importante fazer um adendo aqui. Claro, a embalagem ela não vai compor o CMV para sua precificação, mas você pode colocar a embalagem na ficha técnica para você entender o custo global de insumos do seu produto. Ou seja, compreendeu a soma dos custos dos insumos alimentícios, né, dos alimentos, e também somados aí aos custos de embalagem. E aí você vai entender quanto está custando, então, esse custo global aí do seu produto, mais as embalagens, que algumas pessoas acabam chamando aí de CMV. Mas o CMV que você vai utilizar para fazer a precificação é somente o dos insumos, adicionando as embalagens no seu gasto operacional. Então vamos voltar para o vídeo. Se ainda restou alguma dúvida, fique à vontade, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Ou se não, se você preferir, segue a gente lá no Instagram, que lá no Instagram a gente pode ter um papo mais próximo e você pode tirar sua dúvida aí pontualmente. No mais, te peço aí para deixar um like aqui no vídeo, para se inscrever no nosso canal, para conhecer a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy e também os nossos livros à venda lá na Amazon. Todos esses links estão aqui na descrição e também aqui na descrição tem vários links aí de produtos relacionados à área de café que eu recomendo para você aí se deliciar com os cafés brasileiros, beleza? Valeu, meus amigos, um forte abraço para vocês e até a próxima!